Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha aí, ó, uma situação gravíssima. Flamengo protagoniza mais um vexame na Libertadores e carro de goleiro Rossi é alvejado agora há pouco por 4 tiros no retorno ao Rio de Janeiro. Estamos gravando esse vídeo agora às 6h25 da manhã e agora há pouco jogadores do Flamengo desembarcaram no aeroporto do Galeão e aconteceu quase uma tragédia. O Flamengo precisa, inclusive, mudar essa logística, porque não dá para passar ali, né, às 5 horas, 6 horas da manhã, sem apoio de uma escolta policial, e os jogadores têm que ir todos eles reunidos juntos no ônibus. Mas nós vamos falar sobre isso e muito mais aqui agora no nosso canal Família da Nação. Peço a vocês para que deixem o like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. O Enzo daqui a pouquinho vai colocar o vídeo no ar. Estou gravando e partindo para o trabalho, já que são 6h20 da manhã, daqui a pouquinho eu estou trabalhando. Galera, nós vamos rodar a vinheta, enquanto você deixa o like, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, é muito grave o que aconteceu hoje de manhã, agora cedo, né, de madrugada, finzinho da madrugada. Os jogadores do Flamengo foram vítimas de uma tentativa de assalto ali na altura de Bom Sucesso. Para quem não sabe, uma área perigosíssima. Você, quando desce do aeroporto do Galeão, você é obrigado a passar pela linha vermelha, ali onde fica o conjunto de favela da Maré, e logo depois entrar em Bom Sucesso, onde, né, é um barril de pólvora naquela região. E tentativa de assalto, vários carros assaltados, os carros dos jogadores do Flamengo foram também parados nesse arrastão e, na verdade, eles conseguiram fugir e o carro do goleiro Rossi, que é blindado, foi alvejado com 4 tiros. Olha que situação, poderia acontecer uma verdadeira tragédia e aquilo, né? Vivemos numa cidade perigosa, principalmente em algumas regiões, e principalmente próximo ao aeroporto internacional, onde o Flamengo o tempo inteiro está passando. Então, uma operação, uma logística para proteção dos jogadores precisa ser tomada. Não pode, 5h30 da manhã, os jogadores saírem, cada um nos seus carros, sem proteção policial e cada um ir para as suas casas. O que deve ser feito a partir de agora é os jogadores embarcarem no ônibus do clube, esse ônibus ter uma escolta policial até aqui a Barra da Tijuca, e aí sim marcar um ponto na Barra da Tijuca onde os familiares poderão, com os carros particulares dos jogadores, se encontrarem com os jogadores, que é isso que acontece no aeroporto, no Maracanã, e aí os jogadores irem para suas casas, até porque todos moram aqui na Barra da Tijuca, então não há o porquê correr o risco de ir para lá um carro, mesmo que seja um carro blindado. Imagina, o assalto, inclusive há relatos de que tinha bandidos de fuzil. Fuzil, meu amigo, se o tiro fosse de fuzil, furava o carro do Rossi e atingia as pessoas que estão lá dentro. Então, assim, uma situação bem grave, poderia ter acontecido uma verdadeira tragédia. E a gente agora está aqui noticiando uma tragédia para vocês. Bom, graças a Deus, pelo menos, nada de mais grave aconteceu e os jogadores do Flamengo se representam hoje, daqui a pouco, mais tarde, né, na verdade, na parte da tarde, porque já tem jogo depois de amanhã. O Flamengo já joga de novo contra o Bahia e é bom. É bom que se jogue mesmo, porque da maneira que o Flamengo está jogando, que na verdade é uma verdadeira vergonha o que está acontecendo, o Flamengo jogando muito mal contra o Cruzeiro, sendo completamente dominado, e depois vai para a Argentina, um jogo que a gente tinha informações de que os jogadores do Flamengo estavam com sangue nos olhos, comissão técnica para poder engolir o Central Córdoba, ganhar, mostrar superioridade. O Flamengo simplesmente não consegue trocar 3, 4 passes de qualidade.
Uma vergonha a atuação do Flamengo. Uma das piores atuações do Flamengo dos últimos anos. E para quem acompanha a gente vem dizendo que o Flamengo há 3 anos protagoniza vergonha na Libertadores da América. O Flamengo não joga rigorosamente nada contra adversário estrangeiro nenhum. Se você pegar aí, olha como o Flamengo se classificou nos 2 últimos anos, em segundo lugar, em grupos fraquíssimos. Alcas, Milionário, Palestino e clubes que faziam parte do grupo do Flamengo, que o Flamengo teve muitas dificuldades de conseguir ficar à frente desses clubes nos anos anteriores. Nesse ano, o Flamengo cai mais uma vez num grupo fraquíssimo, talvez o pior grupo que o Flamengo, o grupo mais fácil que o Flamengo já tenha caído, e o Flamengo, nesse momento, faltando 2 rodadas, é o terceiro colocado, com 3 pontos atrás do segundo e do primeiro. É uma situação dramática que eu acho que nem o mais pessimista dos rubro-negros poderia imaginar. É claro que o Flamengo jogando 2 jogos em casa contra 2 times fraquíssimos, LDU, né, e o Deportivo Táchira, o Flamengo deve passar. Só que esse Flamengo não dá para a gente ter garantia de nada. Porque quando a gente imagina que o time vai dar uma resposta dentro de campo, a gente se depara com inúmeras desculpas. É o adversário que jogou com linhas baixas demais e o Flamengo não conseguiu se infiltrar. É o adversário que marcou alto demais. É o tempo, é a chuva, é o gramado alto, é o gramado seco. Então, assim, não dá. Não dá para a gente poder ter certeza de mais nada com esse Flamengo. O fato é de que alguma coisa precisa ser feita. Os jogadores precisam de uma forte cobrança. Cadê o presidente do Flamengo? Seria a Rainha da Inglaterra 2? Seria mais uma Rainha da Inglaterra? Porque não aparece. Não aparece. Está na hora de chegar no Zé Boto e cobrar. Quem é que contratou o Juninho? Quem foi o responsável por isso? Quem é o responsável? E por que os jogadores que entram em campo não conseguem? Parece que falta a parte anímica, parece que os jogadores estão comendo uma feijoada, ou uma rabada, ou um mocotó antes da partida, os caras não conseguem correr. Sabe, no Flamengo eu sempre aprendi o seguinte, quando faltar na técnica, vai na raça, vai na vontade, nem isso acontece. A gente vê o adversário com muito mais vontade do que o Flamengo, isso aconteceu contra o Cruzeiro, e ontem contra o Central Córdoba da mesma forma. Um time muito ruim do Central Córdoba, que perdeu todos os últimos jogos para todo mundo. É um adversário que perde para todo mundo. Perdeu para o Independente Rivadavia da Argentina, um clube que ninguém conhece. Está lá quase que na zona de rebaixamento lá do Campeonato Argentino. E o Flamengo simplesmente, se fosse no mata-mata, Flamengo e Central Córdoba, o Flamengo estaria eliminado da Libertadores, porque perdeu no Maracanã e empatou lá. E poderia ter perdido o jogo, cara. Essa é a verdade. O Flamengo não reagiu. O Flamengo não jogou em momento nenhum. Dessa vez aconteceu aquilo que o Felipe Luiz sempre diz. Quando sai o gol no início, o Flamengo consegue ter uma performance melhor. Saiu o gol no início, não adiantou rigorosamente nada. Jogadores errando passes de meio metro. Olha, tá na hora de uma mudança radical. Na minha opinião, o time do Flamengo tem técnica demais, mas falta jogadores de mais imposição física. Jogadores que possam ter uma imposição, ter mais força física em alguns momentos, porque quando não vai na técnica, você está errando muito, você tem que ter jogadores que coloquem a alma, o coração na ponta da chuteira. O Flamengo jogando agora vários jogos decisivos e tendo que ganhar todos. Por exemplo, enfrentar o Bahia. Não pode sonhar em empatar. Você pega, por exemplo, comparando ao Palmeiras, Palmeiras não tem altitude, que a gente sempre coloca como desculpa, vai lá, pega o Bolívar em La Paz e ganha, mete goleada, inclusive, ganhou todos os jogos, 100% de aproveitamento, lidera a Libertadores no geral e lidera o Campeonato Brasileiro. E detalhe, com um time novo ainda se encaixando, vários jogadores novos. Então, gente, tá na hora de cobrança, cobrar a diretoria, que
tanto exigiu mudança, dizendo que iria assumir, propondo mudanças, que ia ganhar a porra toda e tal, e simplesmente mantém exatamente o mesmo time da diretoria anterior. Então, se é para manter o mesmo time da diretoria anterior, por que trocou? Porque ficou o tempo inteiro dizendo que as contratações A, B e C não prestavam, que o Flamengo precisa de reforços com a cara do Flamengo e tal. Não tem reforços, o Flamengo não se reforçou com ninguém. Eu não considero o Juninho reforço. Muito pelo contrário. O Danilo, bom, uma idade extremamente avançada, o jogador não aguenta o ritmo de jogo, se machuca muito. Ontem foi uma comédia trapalhão. Impressionante a zaga do Flamengo com o Léo Pereira, que não cansa de fazer lambanças, quase fez mais um pênalti ontem. E o Danilo entregando a bola para o adversário. E o melhor zagueiro do Brasil, tido pelo Felipe Luiz, ficando no banco de reservas. Quer dizer, tem alguma coisa de errado. E, sinceramente, se o Felipe Luiz não conseguir rapidamente mudar esse cenário, ele corre risco, vai acabar sobrando para ele. Infelizmente, é o que acontece no futebol brasileiro. E os jogadores vão continuar da mesma maneira. Será que está na hora de mudar o treinador? Ou está na hora do Flamengo entender que precisa de reforços? E eu fui muito criticado aqui, hein? Quando eu disse por diversas vezes que o Flamengo precisava de reforços, que o Felipe Luiz não confia no banco que tem, que ele olha para o banco e em algumas posições ele acaba não promovendo as mudanças porque não confia nos garotos, nos jogadores que tem para substituir algumas peças, como a Arrascaeta, que estava caminhando em campo ontem, né? Depois que ele fez o gol, ele morreu, literalmente, grama alta e tal, sentiu mais ainda do que sente normalmente quando joga numa grama baixa, cansa mais realmente. E aí, qual é a alternativa que tem? Substituir. Aí olha-se para o banco, não tem um jogador à altura do Arrascaeta para substituir. Há muito tempo eu falo isso e sou criticado por muitos de vocês que dizem que o Fábio só quer reforços. É óbvio, eu tô lá, eu assisto o jogo de lá de cima, acompanhando e vejo o esforço, por exemplo, que o Bruno Henrique tem que fazer para o Arrascaeta ficar lá na frente parado. É gênio, é um dos melhores jogadores do Flamengo no ano, isso é indiscutível, mas ele não aguenta jogar os dois tempos, quarta e domingo, isso é um fato. Para ter o melhor dele, ele não vai conseguir jogar os dois tempos, ou então vamos ter que colocar muitos jogadores para se sacrificarem para ele jogar. O que o Felipe Luiz fez ontem? Teve que tirar o Pedro, sacrificar o Pedro, colocar o Juninho para poder fazer uma marcação mais alta, correr, marcar ali a saída de bola, para o Arrascaeta ficar tranquilo e tentar uma genialidade que ele tem, né? Poder fazer o gol da vitória. Não funcionou porque ele não tinha pernas. Enfim, tudo errado, um jogo vergonhoso, um vexame total em que o Flamengo protagonizou na Libertadores. Para quem não sabe, o Flamengo é o pior brasileiro da fase de grupos da Libertadores. Tem Fortaleza, tem Internacional, Palmeiras, enfim, vários times. E o Flamengo é o pior, Bahia. O Flamengo é o pior time brasileiro da Libertadores nesse momento. Hora de mudanças? Confia na classificação? Deixe o seu comentário e deixe também o seu like aí para poder ajudar o canal a ter mais e mais pessoas acompanhando o nosso conteúdo. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.